A gente recebe hoje o médico veterinário Marcos Rezende, colunista do nosso Agromanhã, que hoje vai falar de dois assuntos importantes. O primeiro, que trata da mudança nas notificações em casos atípicos do mal da vaca louca, e o outro sobre os trabalhos para evitar os avanços da gripe aviária no Brasil. O Marcos já está ao vivo aqui com a gente. Muito bom dia. Meu amigo, seja sempre bem-vindo ao nosso Agromanhã. Bom dia, Marcos. Bom dia, Lilian. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos os amigos do agronegócio. A gente com notícia boa, né, Pedro? Pelo menos no que se refere a essa questão da vaca louca típica. Exatamente, né? A gente está vendo esses avanços, né? Após o que a gente sabe dessas mudanças que são necessárias. A gente vai explicar aqui ao longo do nosso quadro, porque assim, a Organização Mundial de Saúde, né, aprovou uma resolução que desobriga os países a notificarem os casos atípicos, do chamado da mal da vaca louca, né? E isso traz uma mudança nessa forma da OIE, né, enxergar esse protocolo, essa forma. Isso é um avanço importante internacionalmente, né, Marcos? Pedro, isso é um avanço muito importante, porque vaca louca, que é a clássica que aconteceu na Europa, essa sim a gente poderia dar esse nome para ela. Mas esse outro caso, talvez a gente tivesse até que mudar o nome, viu, Pedro? Porque é simplesmente uma semelhança histopatológica, ou seja, nos tecidos, decorrente de duas coisas muito diferentes. Ou seja, uma tem um grande risco para os animais e para os seres humanos, e no caso da atípica, essa que já aconteceu no Brasil pouquíssimas vezes, ela não causa risco nenhum, nem para os animais, nem para os seres humanos. É consequência do envelhecimento dos animais. Então, essa é uma medida maravilhosa para todos nós que ficamos desobrigados de informar uma doença que não tem problema nenhum, é simplesmente vaca velha. Exatamente. Foi o que a gente até falou semana passada, né, Marcos? Quando teve aquele caso nos Estados Unidos, você comentou sobre isso, porque isso muda completamente a coisa, né? Esse medo, esse receio que todo mundo fica com as mudanças de mercado, os embargos que acontecem. Isso você acha que deve incentivar também uma mudança aos protocolos, inclusive aquele protocolo que a gente tem com a China? Deve, Lilian. Se isso acontecer, sabe, a OIE dizer que a gente não precisa, ninguém no mundo precisa mais notificar a TI. Se tudo isso acontecer, o Brasil fez seu acordo, foi feito em 2015, um acordo que só beneficia o comprador e prejudica demais o portador, e de nada valeu essa ação da OIE. Nós precisamos de bons negociadores à mesa, viu, Lilian? Porque essa negociação de 2015 foi muito ruim para nós e bom para eles. Agora, outro ponto também que a gente pode falar sobre essa questão é a forma como o Brasil começa a tratar essa questão internacional e até mesmo promover a questão sanitária do Brasil, né? De jeito como a gente sempre tratou, porque as medidas não vão afrouxar, elas vão seguir firmes. Isso é importante levar lá fora também, né, Marcos? Exato, Pedro, porque o Brasil, nós temos aqui no Brasil um sistema de fiscalização sanitária, o CIF, né, junto com do MAPA, que é um dos mais elogiados do mundo, ou seja, quando se identifica um animal com vaca louca típica, com outra doença qualquer, ela é identificada ainda no máximo na linha de abate. E se vai para o abate, Pedro, o sistema é tão forte que a carcaça é desviada e não chega para o consumidor. Isso nós somos reconhecidos pelo mundo inteiro. Nós temos um sistema, e vem ali de produtores, de técnicos, de lojas agropecuárias, de sistemas de fiscalização, que é reconhecido também como um dos mais competentes. A gente falha, sim, Pedro, no nosso sistema de rastreamento. Isso tem que evoluir. Mas a sanidade dos nossos animais, ela precisa chegar no mundo todo, Pedro e Lilian, como uma propaganda da produção brasileira. Nós temos uma abundância em produtos de proteína de origem animal, temos grande qualidade, mas precisamos fazer essa nossa qualidade ser reconhecida para que a gente possa vender a preços melhores o nosso produto lá fora. Muito bem. Marcos, vamos falar agora da gripe aviária, né? Continuidade ao que a gente vem falando aí todos esses dias. A Secretaria de Agricultura do Rio Grande do Sul anunciou nessa semana que está também investigando um caso que aconteceu por lá, né? A gente segue aí com essa repercussão no Rio de Janeiro, Espírito Santo, né? Outros casos que vinham acontecendo. O Ministério da Agricultura publicou aquele decreto trazendo aí uma questão, uma preocupação zoossanitária. Como que você está vendo, né? Esses novos acontecimentos também e mais uma vez, né, reforçar o alerta de que esses casos aí não comprometem a questão sanitária do nosso país. Olha, em tempos de rede social, tanto a vaca louca típica quanto a gripe aviária faz uma notícia que um fato que está sob controle virá uma notícia muitas vezes perigosa. Nesse caso, mais uma vez, como você destacou,
parabéns e muito obrigado para o nosso sistema de vigilância sanitária animal que está trabalhando de maneira exemplar. A gente falou aqui do Saúde Animal, aqui no Terra Viva e AgroMais, que nós não saberíamos quando, mas que ele entraria no Brasil, entraria. Estava torcido que acontecesse mais para frente, né? Mas a gripe aviária entrou no Brasil. Só que onde ela entrou, Lilian, ainda elas foram identificadas em aves migratórias ou aves silvestres, ou seja, nada que tenha acometido nossas aves de produção. Essa questão ela é muito importante, porque isso iria entrar, e outras doenças vão entrar também, mas aí a necessidade de um sistema de fiscalização, um sistema muito forte, que impeça e acompanhe, né, monitore, né, mas também impeça que isso chegue à nossa avicultura industrial. Porque aí, se chegar à nossa avicultura industrial, poderá haver um grande prejuízo para os produtores. Por risco nenhum para os consumidores, porque, novamente, se acontecer no nosso aviário, o consumidor vai ser protegido, porque esses animais vão ser levados para abate. Mas todo mundo está trabalhando, nós rezamos também, para que isso não aconteça. Perfeito. Marcos, a gente teria aí mais um tempinho para a gente conversar, mas infelizmente o relógio não perdoa, mas a gente sabe muito bem que no próxima quinta-feira a gente tem mais informações, inclusive, né, a gente tem aí uma série de informações interessantes, como a mosca, como outros assuntos que são de extrema importância para o nosso pecuarista, porque o nosso papel aqui é trazer informação e também prestação de serviço para o nosso pecuarista, e o Marcos Rezende faz isso com maestria todas as quintas-feiras e também nas redes sociais, porque eu quero aproveitar para você dar aquele servicinho, @Marcos com ponto Rezende com demudo. Nós fazemos, Pedreira, nós fazemos extensão rural via Canal Terra Viva e via AgroMais. Perfeito. Obrigado, viu, Marcos? Um abração para você e a gente se encontra na próxima quinta. Obrigada, Marcos. Um ótimo dia. Até lá. Eu que agradeço. Até lá.